A palavra de Deus é para nós, irmãos, tanto as bênçãos quanto as maldições. As bênçãos quando nós buscarmos na luta do dia a dia, andarmos conforme os estatutos e o juízo de Deus, conforme os mandamentos de Deus. Nós estamos pregando o livro de Apocalipse, capítulo 3. Que aqui Deus vem descrevendo as igrejas, as 7 igrejas, para nos dar um exemplo de como as igrejas na terra funcionam, no lado espiritual. Deus aqui dando a opinião dele, o que ele vê, o que ele pensa, o que ele quer dessas igrejas. E a igreja, irmãos, quando nós falamos de igreja, quando Deus cita aqui as 7 igrejas, Ele não está falando de uma construção física, Ele não está falando de um local, Ele está falando das pessoas que frequentam aquela igreja. Ele está falando de você, Ele está falando de mim, de nós, que entramos em uma igreja, levados por Deus, para sermos instruídos pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, se assim nós aceitarmos a instrução de Deus, se assim nós aceitarmos a palavra de Deus, se assim nós aceitarmos o Espírito de Deus em nós. Então, irmãos, a igreja é um lugar importantíssimo para quem crê em Deus. Eu converso com muitas pessoas e vejo que, apesar delas terem certeza que Deus existe, apesar delas terem certeza que tem um relacionamento excelente com Deus, mas elas acham que não precisam frequentar uma igreja, porque ela tem uma lista de críticas contra a igreja. E aqui Deus realmente mostra, descrevendo essas 7 igrejas, que há muita coisa errada nas igrejas. Mas, por que há essas coisas erradas na igreja? Porque aquela pessoa mesmo que critica, ela não quer fazer a parte dela. Ela se omite de não assumir a direção de uma igreja, se omite de não assumir uma posição de servo de Deus, porque mesmo que você às vezes não tenha qualificação, ou não tenha o dom, ou não tenha vontade, você seja vergonhoso, seja tímido, ou você não se vê dirigindo uma igreja, ou você não se vê no altar, nem por isso você deixa de ser um representante de Deus aqui na terra, porque você não é melhor do que o pastor, e o pastor não é melhor do que você. Então você, independente da posição que você está, ou em um altar, ou em um banco, uma cadeira, você tem responsabilidade com o reino de Deus, porque Deus vai
te cobrar essa responsabilidade, como Jesus falou, né? De graça recebeste, de graças dai. Como Jesus também disse, ide, pregai o Evangelho. A maioria das pessoas que estão em uma igreja foi porque alguém pregou para elas. E muitas vezes as pessoas do dia a dia, a pessoa lá na rua, que você menos espera, essa pessoa Deus quer te usar para que você apresente o reino de Deus para ela. Então, não adianta você se esconder no seu gênio, ou na sua timidez, ou na sua qualificação, como a Bíblia diz, uns têm dom para ser pregador, outro para ser levita, para ser cantor, né? Outro tem o dom de revelação, cada um com seu dom, cada um na sua posição, mas não importa, irmão, a posição que você está, você tem que assumir o seu relacionamento com Deus e você tem que ser a boca de Deus aonde você estiver. Porque às vezes, na oportunidade que Deus te dá de você mostrar que você é um servo de Deus, que você é uma serva de Deus, ali você se oculta, você se cala. Sabe por quê? Porque a sua fé não é em Deus. A Bíblia diz que a fé é em Deus. É muito importante você entender essa passagem, irmãos, porque senão você fica toda a vida em cima do muro. Toda a vida em cima do muro. E Deus te chama para assumir o seu relacionamento com Ele. Ainda que você vai fraquejar, ainda que você vai, às vezes, falhar na fé, ainda que você, às vezes, vai pecar, mas sempre olhe para o autor e consumador da vida. Não se esqueça que quem te chamou foi Deus. Não se esqueça disso. Deus fez uma aliança com você. Quem quebra aliança com Deus é o próprio homem. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Daí você pode até falar, mas pastor, Deus não falou comigo, Deus não prometeu nada. Por que você fala isso? Porque você ainda não quer ser uma pessoa espiritual. Você ainda está com seu chapeuzinho mendigando o relacionamento com Deus. Quando Deus te deu uma Bíblia, naqueles 66 livros ali, estão o projeto de Deus para você. É para você. O que está escrito na Bíblia é para você. Não é para outra pessoa. Deus te deu a Bíblia para Ele falar com você. Quando você abre a Bíblia, que você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. E às vezes você anda longe para ouvir o intermediário falar aquela mesma historinha. Olha, Deus está vendo a sua vida. Oh, Deus está vendo o seu sofrimento. Oh, aquelas profecias que, né? Aí você chora. Ai, Deus falou comigo. Aí você pega a Bíblia, sua Bíblia está jogada lá, cheia de poeira. Mas você lê os Salmos. Olha só que interessante. Quer dizer que Deus fez 31.105 versículos para você ler só os Salmos. Você não precisa de ler mais nada. Entendeu? Isso está errado, irmão. Quando você abre a Bíblia, é a palavra de Deus escrita, e já é escrita por causa disso. Porque Deus sabia que nessas igrejas, como tem aquilo que nós lemos até agora,
Iam ter pessoas que iam usar o nome dele, iam usar a própria Bíblia, mesmo escrita, para te enganar, para te afastar de Deus, para distorcer o projeto de Deus. E é por isso que Deus, Ele não deu a Bíblia só para o pastor, Ele não deu a Bíblia só para o sacerdote, Ele deu para você a mesma Bíblia que o sacerdote tem, que o maior teólogo da terra tem, a mesma Bíblia é a que você tem, que Deus te deu. São as mesmas palavras. E elas foram escritas para você. Para quê? Para que ninguém te engane. Para que você sozinho seja a igreja de Deus. Para que você sozinho seja a coluna de Deus. E você tem que ter orgulho disso, irmão. Orgulho. Você não é chamado para seguir ninguém aqui na terra. O que as pessoas estão buscando é gente famosa, gente poderosa, gente rica, para poder andar atrás. Você é chamado para seguir a Jesus, você tem que andar atrás de Jesus. E você vai chegar a Jesus através da palavra. O verbo. E para isso, você precisa de amar essa palavra. Ela que vai transformar você em uma pessoa com capacidade para viver com Deus no reino de Deus. E você tem que se esforçar. E no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 1, até se vocês, para vocês entenderem melhor, vocês podem ler o contexto, né? Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, versículo 20, livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, que vão formar um contexto do capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Irmãos, a igreja não quer pregar isso daqui. Deus está falando da morte espiritual da pessoa. Meu irmão, quando Deus olhou da terra para toda a humanidade, para os mais ou menos 7 bilhões de pessoas que tem no planeta Terra, Ele resolveu te dar a oportunidade de você viver no céu com Ele, viver em um mundo perfeito. Para isso que Deus te deu uma Bíblia, para isso que Deus quer te trazer na igreja, a escola de Deus. Para isso que Deus te convida para orar, para que você possa evoluir espiritualmente. O projeto da terra é falido. Quando que você vai entender que por mais que você faça, por mais que você lute, por mais que você tenha, você vai morrer? As pessoas que você ama, vão morrer? E Deus tem uma promessa de ressurreição e vida eterna para você, e você não quer lutar por ela. Ela é individual, você tem que lutar por ela. Você tem que querer, você tem que se preparar. Até porque desde quando você nasceu, já está escrito no seu DNA de ser humano o projeto de Deus. Você vem caminhando
por toda a sua vida buscando o amor perfeito, buscando a amizade perfeita, buscando o mundo perfeito. E você não encontrou até hoje aqui na terra, nem irá encontrar. Porque o projeto aqui é um projeto de transformação. É um projeto de evolução. Ao contrário do seu corpo, o seu corpo vai involuir. O seu corpo vai ser destruído. O seu espírito, ele tem que evoluir. Evoluir. E até quando você vai ficar agarrado no materialismo? Até quando você vai carregar o passado com você? Com Deus, irmãos, todos os dias a gente nasce de novo. Todos os dias Deus usa as pessoas, Deus usa as circunstâncias, as tribulações, as coisas boas, as belezas criadas por Deus, para que você veja e queira mudar. Todos os dias Deus te dá a oportunidade para você mudar. Deus não espera que você morra perfeito. Deus espera que você deseje a perfeição, que você aprenda a gostar do bem, a gostar do bom, que você aprenda a amar o projeto de Deus, para que quando você for viver com Deus lá no paraíso, lá no céu, se aparecer algum demônio lá, como diz o livro de Gênesis, né? Satanás, o diabo, a serpente, o dragão, chega para Eva e faz com que Eva desobedeça a Deus. Tudo o que você fizer fora do projeto de Deus, você estará desobedecendo a Deus para o seu próprio prejuízo. Deus continuará sendo Deus. Milhares de pessoas viverão com Deus. Milhões e milhões de anjos vivem com Deus. Porque lutaram pelo bem, adquiriram personalidade, souberam e sabem dizer não para o mal. Mas você sabe, você conhece a sua vida. Você sabe que mesmo você amando a Deus, mesmo você lendo a Bíblia, mesmo você orando, mesmo você vindo à igreja, o mal está dentro de você e tem se apresentado a cada dia na sua vida. Tem se apresentado. A circunstância tem mostrado para você o seu lado ruim, o seu lado que não entrará no céu, porque contaminará. E aqui o que Deus está falando é exatamente isso: conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, ou seja, diz que é crente, diz que adora a Deus, chega na igreja, canta, louva, chora. Você fala, nossa, eu queria ser crente igual essa pessoa, mas está morto espiritualmente, como Jesus diz, e Jesus fala, um versículo que está lá no livro de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, por favor, nós não somos chamados para amar o projeto de Deus, ou para amar a Deus, ou para amar as pessoas importantes na nossa vida, com fingimento, com fraqueza. Nós temos que aprender a amar de verdade. Por que a gente retém tanto o amor? Por que tanta dificuldade para amar? Por que tanta dificuldade para ser alegre? As pessoas hoje estão dando risadas, mas perderam a sua alegria. Porque estão perdendo a sensibilidade, perdendo o amor está esfriando. Mas você que é chamado para ser a luz de Deus aqui na terra, o sal de Deus aqui na terra, o tempero de Deus, você é chamado para trazer
beleza para a vida das pessoas. E você vai ter que se esforçar para isso, porque o seu gênio não quer. A sociedade não te ensinou a ser uma pessoa educada, amável. A escola não ensinou para você que o seu pai e a sua mãe eram as pessoas mais importantes da sua vida, que a sua família era importantíssima. Ninguém ensinou isso para você, não. A escola não ensinou para você como você deveria ser gente. A escola não ensinou para você que um dia você ia crescer, ia gostar de alguém, ia querer viver para sempre com essa pessoa. Te jogaram no mundo e te ensinaram só coisa errada. Daí você casa apaixonado, faz juras eternas de amor, até pensa sinceramente que morre por aquela pessoa, entra na frente de uma bala por aquela pessoa. Mas passou um tempinho, o tempinho do domínio, que você agora vê o domínio sobre aquela pessoa, o seu amor enfraquece. Isso é ridículo. Isso é ridículo, porque quanto mais a gente vive, quanto mais experiência a gente tem, quanto mais a gente convive com uma pessoa, mais crédito a gente tem que ter com essa pessoa, mais a gente tem que esforçar para amar aquela pessoa. Isso não vai nascer de você, porque você é um ser interesseiro. O homem é o animal mais interesseiro que tem na terra. Você vai ter que se esforçar. Por quê? Porque você é cristão, você é chamado para se esforçar, para amar direito. As tuas obras não achei perfeitas diante de Deus. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. É a palavra de Deus, irmãos. Tem gente que leva isso a mal, tem gente que acha que Deus é mau. É para o nosso bem, Deus está nos alertando, nos corrigindo, dizendo, olha, você que vê tanto defeito nos outros, o dia inteiro você vê defeito nos outros, você que anda pela rua colecionando o defeito dos outros, você é chamado para melhorar, você é chamado para não ser igual aos outros. E por isso que Deus fala aqui, ó, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Você recebeu a palavra de Deus, irmão. Você tem ouvido a palavra de Deus. Lembra-te disso. Por quê? Porque você não sabe o dia e a hora da sua morte. E você pode ver uma referência aqui do versículo 3, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 25, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 43, livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Versículo 4, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Essa referência aqui do versículo 4, você vai ver lá em Judas 23, Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, Apocalipse, capítulo 6, versículo 11, e Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Versículo 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Deus está de braços abertos, irmãos, esperando a nossa mudança para nos dar o prêmio da vida eterna. E o versículo 5 aqui, você vai ver uma referência lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7 e versículo
e Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 32. Livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 8. Irmãos, às vezes você ouvir uma pregação dessa, ela fica um pouco enfadonha, né? Porque eu cito esses versículos todos aqui, mas para que você possa, se você gostar de conhecer melhor a palavra de Deus, se você quiser buscar um entendimento melhor, você vai ver o contexto da palavra. Porque quando Jesus fala aqui que ele não vai riscar o seu nome no livro da vida, você vai saber aonde fala sobre o livro da vida. E você vê que lá no livro de Êxodo já falava, versículo 32, versículo 32, já falava sobre o livro da vida. Entendeu, irmãos? Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. O versículo 7 aqui você vai ver uma referência lá, livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, livro de Apocalipse, no versículo 20, livro de 1 João, capítulo 5, versículo 20, livro de Isaías, capítulo 22, versículo 22, livro de Mateus, capítulo 16, versículo 19. Versículo 8. Versículo 9. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Ô irmãos, olha que palavra linda. Deus falando aqui que Ele ama aquele que é fiel à palavra dEle. Linda palavra, né, irmãos? E aqui você vai ver uma referência nesse versículo aqui, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, livro de Isaías 49, 23, livro de Isaías, capítulo 60, versículo 14. É por isso que você vê, por exemplo, que Abraão, ninguém podia com ele. Moisés, tentaram matar Moisés, tentaram prender, não é? Josué. E assim será com você, irmãos, quando você entregar o seu coração verdadeiramente a Deus. Versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ô irmãos, entendam isso. A sua força está em Deus. Você às vezes acha, porque você está vendo na televisão tudo certinho, a sua vida está toda certinha, você acha que vai continuar assim. Jesus falou que o mundo jaz no maligno. Quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais o diabo usará as pessoas
para fazer o mal. E no final dos tempos, o diabo vai ter muito mais poder que ele tem. E olha só o que Deus está falando aqui, no dia da tentação. Nós estamos vendo hoje uma aflição mundial. Famílias e famílias perdendo os seus entes queridos por uma guerra biológica. Uma guerra que não só mata, mas causa medo, causa fraqueza, causa desunião da família. É um momento sério na humanidade. É um momento realmente de entender que você não sabe as consequências que pode ter isso. E quando você acordar, talvez seja tarde para você amar a Deus direito. Talvez seja tarde para você valorizar o que você tem, o que Deus já te deu, a própria vida que você tem, que é o dia de hoje. Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você vai ver uma referência a esse versículo, lá em Apocalipse 22, 7 e 22, 12, Apocalipse 22, 20, Apocalipse 2, 10 e 2, 25. Jesus está falando aqui, irmão, guarda aquilo que Deus já te deu, para que ninguém te tome. Por que isso, irmãos? Por que ninguém te toma? Porque às vezes o diabo usa alguém para te atribular, o diabo usa alguém para você resolver as coisas pela sua força, assim como aconteceu com o rei Asa. O rei Asa era um servo de Deus, já tinha ido em uma batalha que o inimigo era muito mais poderoso do que o exército dele. Mas Deus estava com ele, ele venceu aquela batalha. Aí andou mal acompanhado, andou acreditando no seu próprio poder. O que aconteceu? Inventou de ir numa guerra, achando que não precisava de Deus. E o que Deus falou para ele? Que ele ia ser derrotado. Por quê? Irmão, a sua força tem que ser no Senhor. Você tem que aprender isso. Você não tem poder nenhum, não. Não se iluda. E Deus quer que você entenda isso, que você seja dependente dEle, porque se você se fiar na sua força, você vai achar que você não precisa mudar, porque tudo que você faz, né, você tem o poder de Midas, né, tudo que você toca vira ouro, tudo que você faz dá certo, você é poderoso, né? Você não precisa de Deus para nada, você respira sozinho, você faz tudo sozinho, tudo dá certo, porque você é demais. Quando que você vai evoluir? Nunca. Quando você entender que é Deus que tem que governar a sua vida, não importa como você adquiriu o alimento, você compreender que é Deus que te dá o pão de cada dia, aí as coisas vão mudar bastante na sua vida. Versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Você vai ver uma referência aqui lá em Jeremias capítulo 1, versículo 18, Gálatas capítulo 2, versículo 9, Apocalipse capítulo 14, versículo 1, Apocalipse capítulo 22, versículo 4, Apocalipse capítulo 2, versículo 17, Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz à igreja. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você vai ver uma referência a este versículo lá em Apocalipse 19, 11, Apocalipse 22, 6, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Irmãos, você vai ver uma referência aqui do versículo 18, lá em Isaías 55, 1, Mateus 13, 44 e 46, Mateus 25, 9. Olha o que Deus está falando aqui para a igreja de Laodiceia. Está dizendo que é uma igreja morna. E a igreja morna, o que Deus está falando que vai fazer com ela? Deus está falando claramente aqui: vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Porque quando Deus te chama para você tomar decisões a cada dia. Você é que tem que decidir qual discípulo de Jesus você quer ser. Se você quer ser Judas, você quer ser Pedro, você quer ser João. É você que tem que decidir qual o relacionamento com Deus você vai ter. E Deus não está preocupado com o seu passado. Deus não está preocupado com o que você já aprendeu, com o que você já sabe. Deus está te chamando para a novidade de vida, para começar hoje um novo relacionamento com Deus. Hoje, fazer uma aliança hoje com Deus, falar: Senhor, eu preciso de te amar de verdade. Eu não aceito essa palavra para a minha vida, dizer que eu sou morno, que eu te amo mais ou menos, que eu amo a tua palavra mais ou menos, que eu não dou tanta importância assim, pelo que o Senhor já fez na minha vida, que para mim não faz tanta diferença assim, a promessa do Senhor para mim. Não aceita isso para você, irmão? Não aceita, fala: não aceito, eu não aceito ser assim, eu não quero ser assim. Comece a lutar com Deus. A palavra de Deus diz que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. A palavra do Senhor diz que Jacó passou a noite inteira chorando, se arrependeu, tomou a decisão de mudar, de não ser mais como ele era, de lutar contra toda a fraqueza, contra tudo que afastava ele de Deus. E é por isso que ele venceu. Deus te chama para vencer. Deus te chama para lutar contra você. Deus te chama para vencer as suas fraquezas. Que você, se você sair daqui hoje com ouvido bom, se você sair daqui hoje com uma decisão de amar a Deus de verdade, quando a pessoa que você vive com ela mostrar para você a sua fraqueza, você vai ver e falar: é aí, Senhor, eu estou fraco mesmo, é aqui que eu vou mudar. Vai para o quarto e fala: Senhor, olha aí, eu estou achando que eu estou certo, mas eu estou sendo morno com o Senhor, porque o Senhor está mandando eu ir para a direita, eu vou para a esquerda. Somos chamados para obedecer a Deus, servir. Servo é isso, é aquele que o amo manda ele fazer, ele faz.
Somos chamados para fazer, irmãos, para tomar atitude. Não é para ficar só olhando, assistindo, vendo, vivendo o ministério dos outros, vivendo a vida do outro, aplaudindo só os outros. A vida é sua, quem morrerá será você. Quem estará perante o juiz, perante Deus, quem será julgado será você. Imagina se na hora que você for ser julgado por Deus, o Senhor disser para você: olha, você foi morno, você ouviu a palavra, eu me apresentei para você durante toda a sua vida. Deus vem chamando a gente desde quando a gente nasceu, e aí você não quis, você não aceitou. Eu pergunto para qualquer um de vocês aqui: você casaria com uma pessoa que confessasse para você que te ama mais ou menos? Que o sentimento dela por você é morno? Você casaria? Você não casaria. Você não viveria com uma pessoa que você desconfiasse que o sentimento dela por você era morno? Não, irmãos, Deus não chama a gente para isso, não. Deus chama a gente para entregar o nosso coração de verdade. Para de olhar para os outros, para de olhar para o lado, assume a sua vida, assume o seu relacionamento com Deus, assume a aliança que Deus fez com você. É responsabilidade sua. E Deus fala aqui: para que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Deus te chama para enxergar o teu defeito, irmão. Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se você está ouvindo essa palavra, que é uma palavra que ninguém quer ouvir, ninguém quer ouvir essa palavra não, irmãos. As pessoas só querem ouvir palavra de bênção. Essa é a palavra de bênção. A palavra que chama a sua atenção para você corrigir os seus defeitos, que você tem. Você não é perfeito. Só teve um perfeito aqui na terra que foi Jesus. Só teve um santo aqui na terra que foi Jesus. Então o Senhor está chamando a sua atenção, através do que está escrito aqui na Bíblia, para você mudar. Olha só o que ele diz aqui: para que você arrependa, porque senão você será castigado. Você poderá passar pela grande tribulação, que nós vamos ler à frente, e você vai ver uma referência aqui, lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11, que exatamente Deus fala lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 11, que ele repreende e castiga aquele a quem ama. Versículo 11 e 12. Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Irmãos, você acha que essa palavra aqui é mentirosa? Porque Deus está falando claro aqui: olha, eis que estou à porta e bato. Ele não citou o nome da pessoa, ele não citou o endereço da pessoa. Ele está falando para você que todos os dias Deus está na porta da sua casa, batendo, querendo entrar na sua casa, no seu casamento, na sua vida, no seu ministério, querendo entrar no seu trabalho. Ele não vai arrombar a porta. Você vai ter que abrir a porta, irmão. Eu te convido hoje, para você sair daqui hoje com a decisão de abrir a porta. Falar com Deus hoje, amanhã, falar: Senhor, eu quero abrir a porta do meu casamento para o Senhor, eu quero abrir a porta da minha vida para o Senhor, eu quero ter um relacionamento de amor sincero. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui o versículo 21, você vai ver uma referência lá em Mateus 19, 28, livro de Apocalipse 5, 5, livro de Apocalipse 6, 2, livro de Apocalipse 17, 14 e livro de Apocalipse 24. Então, irmãos, eu convido você para você tomar a atitude de ser uma nova criatura. Amém?